Olá, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, tenham aproveitado bastante para se debruçar na palavra de Deus, verificando os textos que nós indicamos que, com certeza, vão complementar o estudo que nós estamos fazendo. É muito importante que você não deixe de fazer isso, porque deixando de fazê-lo, você perde a oportunidade de crescer cada vez mais na palavra do Senhor. Nós terminamos no estudo anterior, em João capítulo 18, versículo 24. Hoje, nós vamos ler, iniciando pelo versículo 25 e 26, quando começamos a falar sobre Pedro negando a Jesus. Abra sua Bíblia, tenha em mãos a sua caneta e o papel, anote com certeza os versículos que eu vou indicar, que você vai conseguir entender melhor, cada vez melhor, a palavra de Deus registrada na nossa Bíblia Sagrada. Vamos lá. João capítulo 18, versículo 25 e 26. Diz o versículo 25. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, uns discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Ainda no versículo 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? Versículo 26 registra que aquele servo do sumo sacerdote era parente de Malco, aquele a quem Pedro havia decepado a orelha. Uma pergunta feita por este colocou Pedro em maior perigo do que as perguntas feitas a ele anteriormente, uma vez que o interlocutor poderia estar querendo vingar-se de Malco, ou vingar-se por causa de Malco a Pedro. Vamos ler agora o versículo 27. Diz a palavra, de novo, Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Pedro novamente nega Jesus. Além do Evangelho de João, todos os evangelhos sinóticos registram as três negações de Pedro, ainda que as narrativas sejam diferentes em certos detalhes. O juramento de Pedro, em Mateus capítulo 26, dos versículos 72 a 74, significa que ele apelou para que Deus testemunhasse algo que não era verdade, conforme condena Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37, e o livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 7. Dizem exatamente para não fazer isso. Todos os evangelhos registram o incidente, mostrando quão profundamente ele impressionou a mente da igreja primitiva. Vamos continuar lendo o versículo 28. Estou lendo João capítulo 18, versículo 28. Jesus perante Pilatos. Depois, levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. O interessante aí aparece pretório. O julgamento de Jesus parece ter tido três fases. Levado diante de Jesus, em João capítulo 18, versículo 38. Levado diante de Herodes, conforme nos diz Lucas, capítulo 23, dos versículos 8 a 12. E levado pela segunda vez diante de Pilatos, de acordo com o que fala João, capítulo 18, versículos 33 até o capítulo 19, versículo 16. João descreve somente a primeira e a terceira fase, porém, com mais detalhes do que os outros evangelhos. Ainda no versículo 28, aparece a expressão, não entraram no pretório para não se contaminarem. O pretório romano
era um lugar de hostilidade entre os romanos e os judeus, e um lugar imundo para os judeus. Extraordinariamente, é o lugar onde eles colocaram Jesus para levá-lo à morte. Vamos ver agora versículo 29. Leiamos versículo 29 que nos diz: Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Os judeus não tinham acusação que seria reconhecida num tribunal romano, não importante se fosse considerado por eles como uma pena capital. Vamos ver agora versículos 30 e 31. Estamos vendo Jesus perante Pilatos e os acontecimentos daquele dia. Versículo 30. Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: Tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não é lícito matar ninguém. Pilatos manda: Tomai-o e julgai-vos ou julgai-o vós mesmos. Uma resposta lógica foi dada para eles. O argumento de Pilatos é que eles não estavam querendo especificar as acusações. Não deveriam, então, esperar que Pilatos conduzisse o julgamento. Ainda no versículo 31, há uma declaração dos judeus a respeito da condenação de Jesus. A nós não é lícito matar ninguém. Esta era uma disposição usual nos países ocupados por Roma, talvez para proteger aqueles que apoiavam Roma. Judeus nem sempre eram tão obedientes. Veja-se a morte de Estevão, registrada em Atos capítulo 7, versículo 57 até o versículo 60, quando eles tomam pedras e apedrejam Estevão. Vamos ler o versículo 32, continuando o nosso estudo de hoje. Diz o texto: Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Leia posteriormente João capítulo 3, versículo 14, João capítulo 12, versículo 32 a 34, quando o próprio Jesus fala sobre isto. O apedrejamento era um método judeu de punição capital para esse tipo de pecado que eles estavam acusando Jesus. Enforcamento ou crucificação, como implicado nas palavras for levantado, eram usados pelos romanos. Isso significa o controle divino sobre todo aquele procedimento jurídico, mesmo que tenha sido marcado por flagrantes injustiças. Vamos ver agora versículos 33 a 35. Entramos agora no interrogatório de Pilatos sobre Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Olha que interessante, aparece a expressão rei dos judeus. Jesus não era o rei dos judeus no sentido de promover sedição contra Roma, como o acusavam os líderes judeus, de acordo com o que você pode ver em Lucas capítulo 23, versículo 2. Mas era o rei dos judeus no sentido messiânico, conforme nos confirma João capítulo 12, versículo 13, também Lucas
capítulo 1, versículo 32 e 33, e ainda em Mateus, capítulo 2, versículo 2. Passemos agora para o versículo 36. Estou lendo João 18, versículos 36. Diz a palavra: Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus é o rei, mas não estabelecerá o seu reino pela força. Isto confundiu grandemente a Pilatos, o rei que não usava da força para manter a sua própria realeza. Leiamos agora o versículo 37. João 18, 37 nos diz: Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Jesus é um rei, mas não estabelecerá a sua força. E no versículo 37, ele diz que quem diz que está dizendo, melhor dizendo, quem está dizendo que ele é rei é Pilatos, né? A pergunta de Pilatos enseja uma maravilhosa resposta de Jesus, cujo reino e missão são fundados na verdade. Veja o que registra João capítulo 8, versículo 32 e capítulo 14, versículo 16. Ou melhor, versículos 14 e versículo 16. Corrigindo, João capítulo 14, versículo 16. Vamos ler agora o versículo 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? A verdade não importa para aqueles que, como Pilatos, são motivados por oportunismo. Do mesmo modo, a verdade não importa para os céticos, que perderam a esperança de conhecê-la. Vejamos agora, continuando o versículo 38. Pilatos declara: Eu não acho nele crime algum. Pilatos não encontra crime em Jesus e está relutante em condenar Jesus à morte nesse momento. Ironicamente, é um governador romano pagão que tenta soltar Jesus, enquanto os seus querem matá-lo, conforme João, capítulo 1, versículo 11, registra. Leiamos agora o versículo 39, continuando o nosso estudo. Jesus perante Pilatos. Versículo 39. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? O costume de perdoar um criminoso na Páscoa é relevante em relação à própria festa, que comemora a ação de Deus em poupar os israelitas da morte. É por isso que adotara-se esse sistema de soltar alguém. Vamos ver agora o versículo 40, que nos fala um personagem muito interessante chamado Barrabás. Versículo 40. Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Ironicamente, o nome Barrabás significa filho do pai. Ao invés dele, foi o verdadeiro filho do pai que morreu, e não Barrabás. Vamos passar agora para o capítulo 19. Leiamos
dos versículos 1 a 4, esse texto que vai basear nossa meditação sobre esse assunto. Estou lendo o capítulo 19 de João, versículos 1 até o 4. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegaram a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. No versículo 1 aparece uma situação interessante. Pilatos manda açoitá-lo. O açoito romano era cruel e, às vezes, fatal. O chicote tinha fragmentos de metal ou de ossos para lacerar a carne. Cumpriu-se aqui nesse momento, mais uma vez, a palavra de Jesus, registrada no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 19. Confira. No versículo 4, mais uma vez, Pilatos declara: Não acho nele crime algum. Com essas palavras, Pilatos cumpre aqui a profecia que Isaías, no capítulo 53, versículo 9, deixou anotado, que diz: Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Leiamos agora o versículo 5. Estou lendo João capítulo 19, versículo 5. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. O modo natural de Pilatos apresentar o acusado, mas providencialmente uma afirmação significativa nesse momento. Jesus é o último Adão, que sumariza todo aquele que a humanidade poderia e deveria ser e não é. Leiamos agora versículo 6. João capítulo 19, versículo 6 nos fala: Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Alguns detalhes nós vamos destacar nesse versículo. Primeiro, os principais sacerdotes gritavam. O pessoal que eram religiosos, né? Em seu ódio contra Jesus, os principais sacerdotes tornavam-se os líderes da turma. Naquele momento, pediam a crucificação de Jesus. Ainda nesse mesmo versículo 6, uma vez mais, Pilatos declara: Não acho nele crime algum. Pela terceira vez, Pilatos proclama a inocência de Jesus. Veja, em João capítulo 18, versículo 38, em João capítulo 19, versículo 4, e em Lucas capítulo 23, versículo 7. São as 3 vezes que Pilatos declara a mesma coisa sobre Jesus. Leiamos agora o versículo 7. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Ele deve morrer. O apelo aqui é para a acusação de blasfêmia, um delito capital na lei judaica, que, de acordo com Levíticos, capítulo 24, versículo 5, deveria ser apedrejado e nunca crucificado. Se você ler, você vai observar
que esse pecado, essa blasfêmia, seria corrigida, seria feita através do apedrejamento. Vamos ler agora versículos 8 e 9. Leiamos esses versículos para nossa edificação. 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando, melhor dizendo, a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. A submissão de Jesus à prisão e ao julgamento é a parte da sua entrega de si mesmo como sacrifício pela humanidade. Leia o que nos fala sobre esse assunto. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ok, nós vamos parar por hoje nesse estudo. Voltaremos na próxima semana dando continuidade. Não se esqueça, estamos na fase final do estudo do livro do Evangelho de João. Se você ainda não viu os outros estudos, estão à sua disposição no nosso canal do YouTube. Eu continuo ainda pedindo a você que compartilhe isso com seus amigos para que eles possam também obter melhores ensinamentos e deduções sobre o texto que nós estudamos. Fiquem com Deus, uma boa semana. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Até lá.